Olá, bom dia. Bem-vindos ao webinar Gestão de Processos e Casos no Astrea. Lembrando que em novembro nós teremos o nosso primeiro Aurum Summit e estamos oferecendo 10% de desconto para os nossos clientes Astrea. Acessem o seu Astrea e aqui na barra vocês podem acessar a página de inscrição ou enviem um e-mail para nossos atendentes ou através do nosso chat dentro do Astrea. Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos falar da gestão de processos e casos no Astrea. Acredito que a maioria de vocês, no primeiro acesso ao Astrea, já realizou alguma busca por processos e casos ou cadastrou seus processos na ferramenta. Então, hoje nós vamos aprender como cadastrar esses processos, realizar buscas de processos automáticos e pela OAB e como fazer a gestão da ficha do processo no Astrea. Vamos começar então com uma busca automática. Para realizar uma busca OAB, você deve, então, selecionar o tribunal e inserir o seu número da OAB nesse formato, número, barra, unidade federativa. Você pode selecionar aqui em situação se você deseja baixar todos os seus processos ativos ou baixados. Caso deseje buscar ambos, deixe em branco. Você pode também filtrar por uma comarca específica. Após selecionar todas essas opções, clique em buscar. O sistema, então, vai exibir aqui um pop-up, informando que a busca está sendo realizada. Após a busca estar concluída, você receberá na área de alertas o resultado da busca. Vamos, então, tratar os resultados, para inserir esses processos dentro do Astrea. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa na busca pela OAB, você verá apenas o número do seu processo e ainda sem informações. Isso para que você possa verificar se você deseja inserir todos esses seus processos e já nesse momento fazer uma limpa e descartar aqueles que você não deseja cadastrar no Astrea. Aqueles que você não deseja cadastrar, você pode remover da sua tela. Após realizar essa limpeza, clique em buscar todos para que o sistema, então, traga as informações desses processos. Você pode aguardar e realizar outras atividades dentro do Astrea sem preocupação, pois a busca vai continuar rodando. Enquanto estamos buscando pelo número da OAB, já começaram a aparecer alguns resultados de processo. Então, vamos realizar uma busca por processo automático, enquanto o sistema vai buscando seus processos pela OAB. Bom, além da OAB, você pode cadastrar processos automáticos um a um. Para isso, selecione a opção Processo Automático. Indique aqui o site do tribunal que você deseja buscar esse processo, o tipo de pesquisa, o número de processo. Caso esse processo tenha uma senha, você deve inserir aqui. Se deseja obter os documentos, os links com os documentos do processo e o número de incidente. Após inserir, então, as informações, você pode clicar em Buscar e o sistema exibirá um alerta quando o resultado dessa busca for concluído. Você pode, então, acessar a sua área de alertas para tratar o resultado da busca pelo processo automático. Você, então, verá aqui os andamentos do processo, o link de documentos, pois na pesquisa eu selecionei que eu gostaria de trazer os documentos. Então, o Astrea ele traz alguns desses documentos. Aqui eu tenho já as informações desse processo. E eu posso preencher aqui as informações da minha ficha desse processo. Então, eu posso inserir etiqueta, alterar a instância, colocar aqui o número da pasta. Lembrando que a pasta é um campo descritivo, ou seja, uma informação. Então, você deve inserir essa informação para classificar os seus processos e assim facilitar a busca pelo processo quando ele estiver cadastrado aqui em processos e casos. Eu posso definir aqui o nome do responsável por esse processo, qual será o advogado responsável por ele, e posso alterar os dados do meu cliente. Clicando aqui em editar, você já pode ir direto para a ficha desse cliente, completar todos os dados da ficha e voltar aqui para as informações do processo. Depois que você terminar de inserir essas informações, basta clicar em adicionar. O processo, então,
ficará registrado dentro do Astrea, na aba de processos e casos, e aqui você já tem a ficha do seu processo. Vamos voltar agora para tratar o resultado da busca pela OAB, que estava processando enquanto nós buscávamos o processo. Então, voltando aqui na área de alertas, vamos voltar a tratar o resultado da busca. Então, no primeiro momento, nós excluímos os resultados que não queremos adicionar na Astrea e clicamos em buscar todos. O Astrea, então, agora buscou as informações desses processos. E aqui as informações que você pode já inserir: etiqueta, alterar a instância, digitar o número da pasta, alterar o responsável. Depois que você insere essas informações, confere, pode clicar em adicionar e o Astrea, então, adicionará todos os seus processos em processos e casos. Todos os processos foram adicionados, você pode clicar em finalizar e esse alerta de resultado de busca OAB sairá da sua área de alertas e as buscas vão ser inseridas aqui nos seus processos e casos. Bom, depois de inserir o seu processo aqui em processos e casos, você tem aqui a ficha do seu processo, que é o que vamos explorar agora. Você tem aqui a opção de inserir mais informações e completar a sua ficha do processo para deixá-la da forma mais completa possível. Essas informações são aquelas informações que já vêm cadastradas lá do site do tribunal. Você pode, então, editar essas informações, inserir aqui o objeto, a data de distribuição, alguma observação. E aqui é muito importante, é onde você define quem é o responsável pelo processo, qual dos seus usuários Astrea é responsável, e se o acesso a esse processo dentro do Astrea será público, ou seja, se todos os usuários que acessam a conta Astrea poderão ver esse processo. Se ele é privado, ou seja, quando você seleciona essa opção, apenas o responsável tem acesso a esse processo e vai receber os alertas de andamentos automáticos desse processo, ou se ele é por equipe, ou seja, o responsável e mais uma equipe ou outros usuários é que poderão ter acesso a essa ficha desse processo. Isso aqui é muito importante. Quando a gente realiza uma busca por processo automático ou pela OAB, todos os processos eles vêm com o responsável a pessoa que fez a busca e o acesso como público. Depois, editando a ficha desse processo, é que você define se esse acesso vai ser privado ou por equipe. É só salvar essas informações. Então, aqui nós temos as informações do processo, data de distribuição. A data de distribuição geralmente vem do site do tribunal, que é quando o processo é protocolado no tribunal. Criado em é quando esse processo é cadastrado aqui no Astrea. Esse já é um processo que eu cadastrei anteriormente, então por isso ele está com essa data aqui de agosto. O valor da causa também geralmente vem das informações do site do tribunal. E você pode também inserir os valores desse processo. Então, se é um processo que envolva valores, você pode cadastrar esses valores aqui. E em adicionar valor. Você pode adicionar, então, aqui a matéria, os detalhes, o valor envolvido e o provisionável. Selecionar aqui também a correção monetária. Então, você pode definir qual a taxa de correção monetária, né? Essa opção aqui é nova, foi implementada essa semana. Então, nós temos aqui uma série de opções. Você pode definir a data onde você quer aplicar essa correção monetária. Determine aqui também os juros ao mês e a data de início e fim de quando vai aplicar esses juros. Percentual de multa, juros de mora, encargos e ao risco. Depois de inserir as informações, clique aqui em calcular e o Astrea então mostrará os valores já corrigidos. Após isso, pode clicar em salvar. E os valores vão sendo inseridos aqui. Essa opção também permite que você imprima um relatório para anexar ao processo. Então, você pode clicar aqui, então voltando, clicar na impressora, você tem um relatório de atualização monetária, com as informações do processo, informações de valores. Você pode, então, imprimir essas informações e anexar ao seu processo. Clique em Ctrl P. E você, então, tem a versão para impressão. Então, os valores do processo cadastrados são exibidos aqui na ficha do seu processo. Bom, agora em histórico.
Todos os andamentos automáticos que chegam para esse processo vão compondo o histórico do seu processo. Então, você recebe os alertas de andamentos automáticos na sua área de alertas, mas esses andamentos eles já são automaticamente enviados para o histórico desse processo cadastrado aqui no Astrea. Você pode também cadastrar históricos manuais. Qualquer observação que você queira incluir no histórico desse processo, você pode incluir através do histórico manual. Digite aqui a observação, você pode inserir uma etiqueta, definir uma data e clicar em salvar. Então, o ícone aqui ele aparece diferente, ele fica aqui como manual, diferente de andamento automático, e você tem aqui todas as informações que você deseja incluir no seu processo. Para ver todo o histórico do seu processo, clique em ver todo o histórico. E aqui você tem, então, todas as informações do seu processo. Você pode incluir etiquetas, inclusive, nos andamentos automáticos, para facilitar encontrar informações. Você pode utilizar os filtros avançados para buscar históricos específicos. Você pode filtrar, então, por etiquetas. Você pode filtrar por tipo do histórico, então, se é um andamento automático, um histórico manual, histórico de tarefas, agenda e publicações, e o período que você deseja buscar esse histórico. Ou digitar uma palavra, algum termo para conseguir encontrar, então, o histórico que você deseja acessar. Você aqui também pode imprimir relatórios de histórico. Todos os históricos e históricos com comentários, que são os históricos de tarefas, que vêm com os comentários das tarefas. Abaixo do histórico, nós temos, então, a relação de tarefas. Todas as tarefas que você cadastra e ficam ativas aparecem aqui em tarefas. Depois que essa tarefa é concluída, ela vai para o seu histórico. Vamos ver como funciona? Então, você clica aqui em adicionar uma tarefa. A tarefa ela já vem marcada para esse processo. Você pode definir aqui, então, uma data, a prioridade, qual lista de tarefas você deseja adicionar essa tarefa, o responsável, você pode envolver outras pessoas na sua tarefa. Clique em adicionar. A tarefa, então, ficará aqui embaixo, no seu ambiente de tarefas. Após concluída, a tarefa fica marcada aqui como concluída e vai constar, então, agora aqui no seu histórico. Para retomar essa tarefa, basta clicar novamente, ela sai do seu histórico e volta para a área de tarefas. Bom, ainda aqui na ficha do processo, você pode cadastrar eventos da agenda. Clicando aqui em evento, você pode inserir um evento, definir quando você deseja receber um alerta para este evento, colocar mais detalhes, envolver pessoas, clicar em salvar, e aqui todos os eventos agendados para esse seu processo ficam no box de agenda. No box de estatística, você então informa todos os honorários, timesheets, honorários com percentual no êxito, despesas, insere documentos dentro da ficha desse processo. No nosso webinar de gestão financeira, nós explicamos em detalhes como inserir cada uma dessas opções. Então, no nosso canal no YouTube, você pode encontrar o webinar de gestão financeira e ver com detalhes como você deve cadastrar cada uma dessas opções. E em documentos, você pode inserir 3 tipos de documento. Um documento upload, então você pode fazer o upload de um documento do seu computador para a ficha desse processo. Você pode inserir um documento padrão, né? Nós criamos um modelo de documento padrão aqui na área de administração e modelo de documento. Então, você pode criar a sua série de documentos e inserir. Opa, vamos voltar aqui para a ficha do processo. Então, você, em administração, cria esse modelo de documento. Em estatística, você insere o modelo de documento. Define o modelo, aplica um título. Ele já dá aqui uma sugestão de título. Continuar. Você pode editar aqui as informações, clique em salvar. E aqui você inseriu um documento no seu Astrea. Você pode inserir também links. Então, se você tem um link de algum site, algum link importante que você deseja incluir aqui na ficha do seu processo, você pode incluir aqui. Eles ficam todos salvos aqui em documentos. Aqui os documentos do seu processo. Bom, você ainda pode incluir mais informações aqui no seu processo. Você pode adicionar incidentes, recursos.
Bom, os incidentes e os recursos que você insere aqui nessa opção, eles não são vinculados ao site do tribunal. São só informações para manter a ficha do seu processo o mais atualizado possível, o mais completa possível. Então, você pode aqui, em incidente, inserir instância, juízo, vara, foro e o tipo de recurso. Bom, então lembrando que essa é uma informação muito importante. Os recursos do seu processo, se o recurso teve o seu número de protocolo alterado, ou o tribunal foi alterado, instância, enfim, alguma informação foi alterada, e você para de receber os andamentos automáticos no seu processo, é importante que você faça uma nova busca, agora pelo número do seu recurso, e apense esse processo ao processo principal. Essa opção de adicionar recurso, ela não busca andamentos automáticos desse recurso no site do tribunal. É apenas um campo de informação para manter o seu processo mais completo possível. Em ajuda, na nossa central de ajuda, temos artigos que explicam passo a passo como você deve fazer para inserir processos de segunda instância e recursos no ASTREA para poder receber esses andamentos automáticos, né, dentro do seu ASTREA. Você pode ainda na opção mais desvincular os andamentos automáticos, então aqui, clicando aqui, você desvincula o seu processo do site do tribunal e para de receber os andamentos automáticos. Você pode adicionar um apenso, ou seja, adicionar um processo a esse, e você pode apensar esse processo a outro. Clicando aqui em apensar, você apensa esse a um processo maior, um processo principal. Aqui você pode ainda alterar a instância, então você vai alterar aqui essa informação da instância, que está marcado como primeira, você pode alterar aqui a sua instância do processo, e pode encerrar o seu processo, então o processo vai ficar com o status de baixado, né? Ele não vai ficar mais ativo. Ao clicar, ele automaticamente já marca esse seu processo como encerrado, mas o sistema pergunta se você deseja, além de baixar o processo, desvincular os andamentos automáticos. Então, ele continua aqui com vínculo ao tribunal, e a pasta, então, muda de cor, ela fica um amarelo mais claro, que vai fazer com que você identifique quais processos são baixados e quais ativos. Bom, se você deseja reativar, basta clicar em mais e ativar. Então, o processo passa a se tornar, ele volta a ficar ativo. E você pode, então, aqui também excluir o processo. A opção de excluir é muito importante, que você, para poder excluir esse processo, ele não pode ter nenhuma informação lançada aqui em estatísticas. Então, se você lançou timesheets, honorários, documentos, criou eventos na agenda ou tarefas para esse processo, você deve, então, excluir primeiro essas informações. Então, o processo não deve ter nenhuma outra informação cadastrada, nem tarefas, nem agenda. Então, para você conseguir excluir, e só depois de excluir o processo, você vai poder excluir os contatos criados para esse processo. Alguns dos nossos usuários informam que não há essa opção de excluir aqui na ficha do processo. Por que isso ocorre? Porque aqui na área de administração, quando você dá o acesso para o seu funcionário aqui no ASTREA, ele tem algumas opções, né, de acesso, que é a opção aqui de acesso. Quem criou a informação pode excluir. Quando você define que quem criou a informação pode excluir, apenas a pessoa que cadastrou aquela informação tem a opção de excluir aquela informação. Então, se você não consegue ver o botão de exclusão no processo, confira com quem criou esse processo no sistema se essa informação aqui está marcada como essa opção, né? Então, para que todos possam excluir alguma informação, independente de quem criou essa informação, essa opção deve ser marcada. Quem edita a informação também pode excluir. Certo? Então, vamos voltar lá para a ficha do processo. Então, todos os recursos e incidentes que nós cadastramos, eles ficam marcados aqui na ficha do processo, clicando em ver. Então, você tem aqui a árvore de recursos, né, de incidentes. E apensos também, você clica aqui, você tem a árvore de apensos. Então, você clicando aqui, você vai para a ficha do processo que foi apensado, clicando em voltar. Então, você pode manter aqui uma árvore de processos. Então, um processo principal e os processos secundários aqui que compõem o seu processo principal, você pode apensar e colocar todos aqui nessa árvore de apensos.
certo? Bom, aqui, então, nós vamos ver como ficam esses processos aqui na sua lista de processos e casos. Então, todos os processos que você cadastrou. Você pode adicionar também processos manuais e casos. Vamos ver, então, como cadastrar um caso. Quando você cadastra um caso no Astrea, você vai inserir algumas informações bem simples, como o número da pasta, o seu cliente, o título, pode já inserir aqui uma etiqueta, a descrição, alguma observação e o acesso a esse caso. Clicando em salvar, você tem então aqui a ficha do seu caso. Pode inserir então tarefas, compromissos na agenda, timesheets, honorários, despesas e documentos. E se esse caso vir a se tornar um processo, você pode transformá-lo em processo. Então, você pode apensar ou adicionar um apenso ainda a este caso e transformar ele em um processo. Clique em continuar. Você deve, então, colocar aqui a outra parte envolvida, definir a qualificação, e aqui você vai informar o número desse processo, o juízo, a vara e o foro, o tipo de ação, informar aqui o link do tribunal, o objeto, o valor da causa, enfim, todas essas informações que compõem o seu processo. Bom, o caso, então, passou a um processo, então a pasta aqui muda de cor, de azul ela ficou amarelinha. Esse processo agora ele está no formato de processo manual, ele ainda não foi vinculado ao site do tribunal. Mas então você pode, além de transformar o caso em processo, vincular esse novo processo ao site do tribunal. Clicando em mais, vincular andamentos automáticos. Você então seleciona aqui o tribunal, o tipo de pesquisa, informa o número do processo, clique em buscar. O resultado, então, ele vai para a sua área de alertas, processo pronto para ser vinculado, conferir e adicionar andamentos. Então, a gente transformou o caso em processo e vinculou esse novo processo ao site do tribunal. Ele mostra as informações atuais do processo, como essas informações são mostradas lá no site do tribunal e os andamentos recebidos. Clicando em vincular, nós transformamos, então, o processo manual num processo automático, onde ele começa a buscar, então, os andamentos desse processo. Lembrando que todo processo que é cadastrado no Astrea, tanto processo ou caso manual quanto processo automático, ele busca os contatos desse processo e cadastra na sua ficha de contatos. Então, você pode, clicando na sua ficha do processo, você clica sobre o contato e você vai ver, então, a ficha do seu contato aqui no Astrea. Você pode editar a ficha do seu contato e inserir todas as informações, né? Ainda na ficha do contato, você tem aqui o acesso aos processos desse contato cadastrados no Astrea. Em despesas, o saldo de adiantamento de despesa versus despesas lançadas para este processo deste cliente. E temos aqui as notificações. Você pode adicionar aqui em notificações para que seu cliente receba por e-mail os andamentos do processo. Bom, nós vamos ver como cadastrar, como explorar melhor a área de contatos e a gestão de clientes num treinamento futuro. Então, peço que vocês acompanhem a nossa agenda de treinamentos para poder assistir ao treinamento de clientes, de gestão de clientes. Hoje a gente vai focar apenas em processos. Bom, então, após cadastrar todos os processos e casos no Astrea, inserir as suas etiquetas, inserir todas as informações na sua ficha do seu processo, mantê-la toda completa, você pode aqui, então, aplicar os filtros avançados e gerar relatórios para serem enviados para o seu cliente ou relatórios de acompanhamento do seu escritório. Então, clicando aqui em filtro avançado, você tem uma gama de opção de filtros para buscar os processos que você deseja. Você pode começar aqui buscando por etiquetas, então você filtra aqui por etiquetas. Você pode selecionar somente os ativos, os baixados ou ambos os processos. Selecionar aqui em cima alguma informação, como foro ou o nome do seu cliente. Selecionar aqui se você quer exibir todos os processos e casos, ou somente processos, somente casos, e se eles são vinculados ou não ao site do tribunal.
Você pode filtrar também por um responsável, então os processos de determinado usuário. E definir aqui o período, então eu quero filtrar somente processos que tiveram movimento em determinado período, ou que estão sem nenhum movimento, cadastrados, distribuídos ou encerrados. Aplico esse meu filtro, então eu trouxe aqui algumas opções de filtro, seleciono os processos que eu desejo exibir no meu relatório, e aqui eu tenho algumas opções de relatório. Eu posso imprimir a ficha do processo contendo os eventos e os históricos, apenas os 5 últimos históricos, ou com os 10 últimos históricos, ou com todos. Então, a opção de ficha com eventos e históricos e na opção todos, você imprime o relatório mais completo. Lembrando que alguns relatórios, se você tem um volume grande de processo, para extrair esse relatório, pode ficar um pouco demorado esse processo. Então, se você tiver alguma dificuldade para gerar algum relatório com muitas informações, nós sugerimos que você solicite para a nossa equipe, através do nosso chat, que nós geramos aqui para você um relatório e enviamos para o seu e-mail. Bom, você também pode gerar a ficha do seu processo contendo apenas tarefas, ou com os eventos, ou a lista de processos, ou um resumo desses processos. Então, o Astrea ele vai gerar o relatório no formato de PDF, ele vai trazer aqui a logo do seu escritório, que você cadastra nas informações do seu escritório, suas informações, e aqui as informações que você filtrou, né? Identificação do processo, objeto, o último histórico e o valor da causa. Então, ele traz aqui esses relatórios. Sempre que você deseja emitir um relatório, então você realiza o filtro, busca pelos processos e casos que você deseja exibir no seu relatório, seleciona esses processos e alguma das opções aqui de relatório. Você pode também exportar para uma planilha. Clicando aqui em exportar, o sistema vai gerar então uma planilha para você em Excel. Para remover os filtros, então você deve clicar, o Astrea, ele salva os seus filtros de processos e casos, então é importante que você remova os filtros, né? Confira se não tem nenhum filtro aqui aplicado, para que você consiga visualizar todos os seus processos e casos. Certo? Bom, vamos então ver aqui um pouco a área de alertas, explorar a área de alertas. Muitos dos nossos clientes não têm o hábito ainda de tratar os seus andamentos automáticos e seus alertas. Isso é muito importante para manter o seu Astrea atualizado, para que você consiga acompanhar as informações dos seus processos. Então, é importante que você todos os dias verifique a sua área de alertas e mantenha ela sempre limpa, sempre atualizada. Aqui, em todos, ou a aba de andamentos, você pode visualizar os andamentos automáticos. Então, foi implementado atualmente aqui essa opção de mostrar o andamento antes de tratar esse alerta, né? Lembrando que o andamento automático, assim que vem para o sistema, ele já vai para a sua ficha de processo. Ele fica aqui na área de alertas apenas para você ficar informado, saber que houve um andamento. Então, você pode clicar ali em mais informações, ele vai mostrar aqui a informação desse andamento, ou se você tem vários andamentos de um mesmo processo, eles ficam aqui todos numa mesma opção, então para você conseguir ver, acessar rapidamente, ver mais, então você pode tratar aqui o seu andamento, né? Então, se você pode tratar por visualizar e tratar os históricos, ou aqui em mostrar, ver mais, você também acessa a opção de tratar os históricos desse andamento. Então, o andamento ele já foi para sua ficha, mas aqui você, tratando esse andamento automático, você tem a opção de incluir uma tarefa, um evento ou um histórico manual relacionados a esse andamento automático. Se você não deseja adicionar nada, apenas visualiza o andamento, clique em concluir, esse andamento então é tratado e ele sai da sua área de alertas. Aqui na sua área de trabalho, nós temos o box de processos e casos, onde você pode realizar busca por processos, OAB, ou cadastrar rapidamente um processo ou caso, e você vê ainda aqui um resumo rápido dos processos que você tem cadastrados, quais tiveram movimentação e quais não tiveram movimentação durante determinado período, de 37 dias, ou os que tiveram movimentos hoje. Então, você pode clicar, ele vem com esse filtro aplicado, né, o sem movimentação, então, esses processos não tiveram nenhuma movimentação, ou eu posso pegar aqui os processos que tiveram alguma movimentação nesse período,
Então você consegue ficar sempre atualizado, né? E aqui ainda também histórico dos últimos 30 dias. Na área de estatísticas, você acompanha os históricos dos seus processos. Então, o que for, nos últimos 30 dias, o que, que houve de andamentos, o que, que houve de movimentação nos seus processos. Você consegue aqui acessar todas as movimentações, todos os andamentos recebidos, históricos manuais cadastrados, e você pode aplicar aqui alguns filtros para buscar os históricos, né? Você pode filtrar aqui por etiqueta, você pode filtrar por tipo de histórico, né? Andamento automático, manual, tarefa, compromissos da agenda ou de publicações. Então, aqui em histórico e em processo com ou sem movimentação, você confere essas movimentações dos seus processos. Esse foi o tema de hoje. Bom, obrigada a todos e até o próximo treinamento.